Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de esquenta para a Maratona do Emagrecimento que vai acontecer nos dias, quais dias? Vamos ver se vocês já sabem, 12, 14 e 16 de setembro, que é um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar a como conquistar o emagrecimento definitivo. Não é qualquer emagrecimento, é emagrecimento que você emagrece, não volta mais a engordar, não tem mais efeito sanfona e você vai conseguir fazer isso de uma forma muito descomplicada. Então vão ser 3 dias, com 3 aulas, com conteúdo super intenso que eu nunca entreguei aqui, que vai ser exclusivo para quem se inscrever. Então, se você quer emagrecer de forma definitiva, de forma descomplicada, já clica no link que tá lá na minha bio, tá aqui na minha bio, para se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, a uma comunidade exclusiva que a gente tem lá para trocar informações, tem conteúdo que eu posto lá. Na semana do evento vai ter um desafio, só vai participar quem estiver dentro dessa comunidade. Então não deixe de participar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, link tá aqui na descrição do vídeo para que você se inscreva também e tenha acesso a todos esses benefícios do evento. O tema da live de hoje, ele é polêmico, é o famoso pãozinho. Será que o pão engorda? Antes de começar a falar disso, quem quer emagrecer sempre tem interesse nesse assunto, porque o pãozinho é o xodó do brasileiro, principalmente, né? Um pãozinho com manteiga e café de manhã, muita gente gosta. Antes de começar a falar disso, já põe o dedinho aí, ó, no aviãozinho, compartilha essa live. Tem muita gente que precisa ouvir o que eu vou falar aqui hoje, que é muito fora do senso comum, não é o óbvio que eu vou falar aqui hoje. Então, conteúdo muito valioso para você que quer emagrecer e quer saber se realmente esse é um problema ou não na sua dieta, por que é um problema, se for um problema ou não é, por que não é, enfim, vou te explicar tudinho aqui hoje nessa live. Então, compartilha, que eu sei que tem muita gente aí no seu Instagram que precisa saber disso. Vamos lá. Então, vamos lá. Pão engorda? Você já deve ter ouvido falar várias coisas. Que pão engorda? Porque é carboidrato? Que não engorda, só depende da quantidade que você come, que o que importa é o tanto de calorias que você come no dia, o que importa é você fazer déficit calórico. Qual será que é a verdade por trás do tal pãozinho? Deixa eu beber uma água antes, até fiquei emocionada aqui de falar. O que será realmente que é verdade sobre isso? Né? Tanto que você já ouviu falar sobre isso por aí. Bom, eu vou dar 3 opções aqui para você pensar, tá? Então, opção número 1, pão não engorda desde que você tenha ali no seu dia o tanto de calorias que você precisa para emagrecer, desde que você faça esse déficit calórico, ou seja, consuma menos calorias. Então, não importa a quantidade de pão que você coma, se você tiver a quantidade de calorias certas, você emagrece. Ou você tiver maior as calorias, engorda. Essa é a opção número 1. Opção número 2. E pão engorda sim em qualquer quantidade, porque afinal pão é carboidrato e carboidrato é um perigo e faz você engordar mais. Qual será que é a alternativa certa? Bom, vou dizer para vocês que falei que não ia dizer o óbvio aqui hoje. E a verdade é que vai muito além dessas 2 coisas aqui. Tem um pouco de verdade em cada uma dessas coisas, mas não é sobre isso, tá longe de ser sobre isso. E é o que eu vou falar aqui hoje pra vocês. Então, não tô aqui pra falar o que todo mundo te diz, pra falar o óbvio, falar a mesma coisa, porque isso você já tá ouvindo faz tempo e pelo jeito não tem funcionado, né? Se seu objetivo é emagrecer, você gosta muito de pão, talvez essa seja uma questão pra você que você ainda não tenha entendido muito bem. Então eu vou te falar o que nunca ninguém te falou antes, sobre todos os detalhes, não sobre o que todo mundo fala por aí, e sim sobre os detalhes sobre isso, por que isso pode ser bom ou não numa dieta de emagrecimento. O que muitas pessoas falam por aí, e que eu quero que você entenda que é muito contraditório, o que eu vejo às vezes a mesma pessoa falar: olha, você não precisa se preocupar com o tanto de calorias que você come, porque afinal o que importa é a qualidade, né? Ou então você não precisa se preocupar em comer pão, porque o que importa é fazer déficit calórico. E aí fica meio que
contraditório. Por quê? Se calorias não importam, né? Na verdade, assim, o que falam você pode comer o pão desde que esteja dentro desse tanto de calorias e ao mesmo tempo essa pessoa fala, olha, o que importa é déficit calórico. Só que há uma coisa muito além disso, né? A gente não aquele alimento que você vê, ele não é só o que tá ali, tá? A caloria, ela vem muito depois. Primeiro a gente tem que pensar em outras coisas, na qualidade realmente desse alimento, como ele vai agir dentro do seu organismo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, eu preciso ajustar, peraí. Senão daqui a pouco o meu computador vai cair, vocês vão ver aqui eu no desespero, que às vezes acontece isso, esse suporte tá meio ruim. Bom, então a mesma pessoa que fala que o que importa é a qualidade, também, se a mesma pessoa que fala que o que importa é a qualidade, ela também fala que, não, tudo bem você comer pão desde que esteja dentro das suas calorias, ela é muito contraditória. Porque o que define se o seu corpo vai trabalhar a favor do emagrecimento ou não é o tipo do alimento que você come. É disso que eu vou falar aqui hoje. Qual que é o tipo? O tipo de nutriente que ele fornece para você. Então, as calorias, elas vêm muito depois disso. A gente pensa, assim, nas calorias, diminuir, ter déficit calórico, ele é necessário para o emagrecimento, mas o caminho é inverso. Você não começa reduzindo calorias para ter o emagrecimento. Você começa ajustando o tipo de alimento que você come para que então você consiga reduzir calorias por consequência. Isso eu vou falar bastante lá na Maratona do Emagrecimento. Aqui eu vou dar uma pincelada no assunto já para preparar vocês, para vocês entenderem como funciona o metabolismo de vocês e que não tem como questionar isso e que fazer contra isso, né, é fazer com que o emagrecimento não aconteça. Então, tem muitas coisas que vocês precisam entender. Então, para não ser uma carga muito grande, muito gigante, em um dia só, em 3 dias, por isso que existe o esquenta, que a gente vai falando aos poucos o que vocês precisam entender, a base, tá? Então, a caloria, ela vem depois. Primeiro, você ajusta o tipo do alimento, isso faz você comer menos e aí sim você tem menos calorias na sua alimentação, no seu dia. E é isso que faz você emagrecer. E como que você faz isso, então? Como que você faz para que o seu metabolismo, né, funcione desse jeito? Não só fazendo que você coma menos calorias, porque você vai sentir menos fome, mas usando combustíveis, como é a sua gordura, que você já tem, para que você emagreça. Como que faz isso, Alana? Bom, combinando os alimentos certos, fazendo uma combinação certa, fazendo uma proporção certa de nutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. E isso também eu vou falar mais a fundo, mais detalhado lá na maratona, então por isso que é importante que você se inscreva. Mas é assim que acontece, tá? O seu metabolismo, ele vai funcionar dessa forma. A combinação que você faz de alimentos, ela diz totalmente como vai ser esse seu emagrecimento, tá? Então, o principal aqui, o objetivo principal quando você faz essa combinação de alimentos é você sentir menos fome. Sentir menos fome por uma dieta de emagrecimento é ouro. Quem consegue fazer isso tá no céu. Ó, quem entrou aí? A Paula, seja bem-vinda. A Adriana, Yasmin, Patrícia. Vamos lá, meninas. Vão colocando aí o que vocês gostam de pão? Vão colocando aí. Se o pão é o xodó de vocês. Então, você precisa saber fazer essa combinação, né, de qualidade para que o seu metabolismo entenda aquele alimento como um combustível que ele precisa queimar e não armazenar. Então, isso faz diferença. E essa combinação faz total diferença quando o seu objetivo é diminuir fome, porque tudo começa disso. Isso como eu falei, é ouro. Quem consegue fazer isso quando quer emagrecer, o resto vem como uma consequência assim, ó, que você nem percebe. Às vezes quando você regula isso, você chega assim, às vezes no horário do almoço e fala, ué, não é que eu vou ter fome só agora? Nossa, eu fiquei todo esse tempo sem comer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não tô sentindo fome? Como assim?
E isso acontece, isso é real, né? Ontem eu atendi uma paciente, inclusive ela não mora aqui no Brasil, e foi mais desafiador por causa disso, porque lá fora a gente tem, as pessoas têm uma cultura diferente, né? Tanto do pão, né? Tem lugares que não comem o pão igual a gente come aqui, como também da proteína. Então lá onde ela mora na Suíça. Lá não tem carne e proteína de fácil acesso, é muito caro comprar carne lá. Então ela falou que ela não come carne, raramente, não come frango dificilmente, assim, é um pouquinho melhor ainda o preço, mas mesmo assim não come. Então a proteína que ela tem de acesso, que é mais barato lá, é ovo e atum. São os dois tipos de proteína, falando assim de proteína animal, né? Porque tem o queijo também, tem proteína vegetal, mas o principal, que é animal, não tem. Então é mais difícil esse consumo para ela. E era uma paciente que ela falou para mim, a primeira coisa que ela falou pra mim quando fui atender é a fome. Ela tem uma fome absurda, tipo assim, ela fala que acorda e ela precisa comer na hora que acorda. Se não come, fica super mal-humorada e não é só acordar com fome. Logo, horas depois que ela toma o café, e eu fui ver o café da manhã dela, não é um café da manhã com pouquinha comida, mas aí tem a questão da qualidade, que eu acabei de falar, e que dali 2 horas ela já tá desesperada de fome, num nível de ela ficar mal-humorada, dela ter que parar tudo o que ela precisa fazer. Ela perde a concentração porque aquela fome toma conta dela. Isso acontece também com ela. Ela almoçou, dali 2 horas ela já tá pensando em comer de novo. E aí, avaliando a alimentação dela, vendo o que ela come no dia a dia, eu percebi exatamente por que aquilo acontecia. E aí vem essa questão, né? Como lá não tem esse acesso à proteína, a maior parte da alimentação dela é carboidrato. A maior parte. Tem pouca gordura, né? Porque já não tem a gordura da proteína animal. A gordura que vem do queijo, do leite, essas coisas. Mas assim, ainda assim ela consome pouco. E o restante é tudo carboidrato. Mesmo que não seja só o carboidrato refinado, é o carboidrato que vem a proteína que ela come vegetal, então grão de bico, a lentilha. São grãos, né? Apesar de ter proteína também, não tem a mesma biodisponibilidade que tem a proteína animal. Então você teria que consumir muito mais ou usar alternativas para absorver melhor essa proteína. Ou vem das outras coisas de fruta, enfim, esse tipo de coisa. Mas a proteína mesmo não tem. Então isso faz ela ficar com uma fome absurda. Então, isso precisa ser regulado, né? Esse tipo de alimentação, essa combinação, ela precisa existir, principalmente da proteína na alimentação. Então, isso faz total diferença. Por isso que eu falo pra você, você quer emagrecer, quer diminuir o valor calórico da sua dieta de forma natural, diminua a sua fome. Diminuindo a sua fome, você vai ver como isso vai ser mais leve, esse processo vai ser mais leve. Você vai emagrecer sem nem perceber que você está fazendo isso. Só que tem uma coisa, né? Quando eu falo isso, né? De você mudar essa composição da alimentação, mudar essa combinação da alimentação que você faz. E falando do pão, né? Que a gente faz no café da manhã, que é a nossa refeição principal do café da manhã de muitos brasileiros. Olha lá, a Yasmin falou, amo um pãozinho. A Paula falou, não como mais pão. Enfim, tem pessoas que a maioria, acho que da população, se eu for perguntar, vai falar que gosta muito de comer pão. Por que a gente faz isso? Será que a gente precisa do pão? Se for falar, não, isso aqui é necessário para você sobreviver? Não, né? Porque senão em outros países ninguém sobreviveria, todo mundo morreria. Porque ninguém, assim, muitos países não têm essa cultura de comer pão de manhã, principalmente. Então é muito cultural nosso, é muito costume nosso. A gente aprende a fazer isso desde criança. Então aquela mesa onde toma café, o pão com a margarina, né, que é pior ainda, e o cafezinho ali, o café com leite. Então, os outros países não têm normalmente esse costume, a gente tem isso desde criança. Então, isso já tá aqui, ó, instalado na gente desde sempre. Então, pra gente desapegar um pouco disso, é muito difícil no início. O que eu tô aqui pra falar pra você hoje? Não é pra você ver o pão como o principal... a principal coisa que tá te afastando de emagrecer, não é a intenção, não é essa a intenção, mas é de você perceber que tem muita coisa que você faz por costume e por causa disso você deixa de fazer outras, você deixa de experimentar outras coisas que você poderia se sentir muito melhor. Experiência própria aqui, testemunho. Eu já fui assim.
eu só tomava pão normal, tradicional brasileiro, pão com margarina, café com leite de manhã. A partir do momento que eu mudei essa composição do meu café da manhã, para colocar um ovo ali, né, uma coisa mais básica ali, colocar um ovo de manhã, diminuir esse pão, mudou muito a minha fome, muito mesmo, 200%. Se você não se arrisca a fazer isso, se você nem se dá a possibilidade de arriscar, o benefício da dúvida, né, que eu gosto de falar, você nunca vai saber que isso é uma coisa boa, porque a gente já tem esse preconceito, né, instalado de que, imagina, vou comer ovo de manhã. Você tá louca, né? Ovo de manhã todo dia? Vou enjoar, ovo. Ah, ovo. Já fala desse jeito, né? Mas e pão de manhã todo dia? Você não come pão de manhã há milhares de anos, sei lá quantos anos da sua vida você tem aí, você tá comendo pão praticamente desde que nasceu. Você enjoou de comer pão? Não, tanto é que você tá tão apegado ao pão que você falar pra você que tem que comer meio pão de manhã e colocar outra coisa no lugar, meu Deus do céu, tem gente que quer a morte, mas não quer que tire esse meio pão. Então a questão vai muito além de você, de ser carboidrato e engordar. Vai muito além disso, porque quando você se nega a fazer isso, né? Você nega essa possibilidade, você deixa de fazer outras coisas que podem ser muito boas para você. Você fica sempre com essa relação de dependência que eu gosto muito de falar que não pode existir no emagrecimento. Tudo que você depende muito é ruim. Tudo na vida. Que você fala assim, ó, eu não posso viver sem isso. Eu vou te falar o que você não pode viver. Água e ar. O resto, você só não pode se você não quiser. Porque tá tudo aqui, ó. É tudo psicológico. Inclusive, voltando nessa paciente, o que ela falou pra mim? Ela falou isso pra mim, né? Eu falei, olha, isso pode ser, essa fome exagerada tem a ver com um tipo de alimentação, mas também deixar certas coisas, que nem eu falei, agora que a partir do café da manhã, a gente pode mudar, né? Incluir mais proteínas e tal. Você sentir fome, esse tempo muito rápido, às vezes é muito psicológico também. E o que muitas pessoas falam, né, eu não consigo viver sem o pão de manhã. É muito psicológico também. Porque metabolicamente, fisiologicamente, biologicamente, o seu corpo não é para funcionar desse jeito. Então não importa se você acredita nisso que eu tô falando ou não, é o que é. O seu corpo funciona assim, a sua biologia funciona assim. A gente evoluiu comendo proteína, a gente evoluiu comendo gordura. Farinha de trigo veio, milhares de anos depois. Então, é para você entender que o seu corpo se adapta a isso sim, só que você precisa se dar essa oportunidade. Vai ser no primeiro dia que você vai comer... eu como um pão de manhã com margarina e café puro. Tenta trocar, coloca meio pão com um ovo inteiro e café. Faz isso por uma semana para você ver se sua fome não vai diminuir. Pelo menos meio pão, se não quiser tirar o pão inteiro. Tá? E aqui não é pra falar que não é pra você comer pão, que eu gosto também de pão. Só que uma que eu me sinto mal, que me dá uma azia do caramba, que é eu saber que eu comer pão vou ter azia, então eu prefiro não comer, né? Eu evito muito comer por causa disso. E outra porque eu já deixei de fazer café da manhã faz tempo, né? Então eu evoluí dessa parte de tirar o pão de manhã e comer outras coisas até pra fazer jejum de manhã, que é o que eu faço hoje. Mas isso leva um tempo, né? Tem uma evolução e tem uma adaptação. E tudo que é no começo é difícil da gente se acostumar mesmo, porque a gente tá fazendo muito tempo a mesma coisa. Então você precisa saber que existe outras oportunidades, outras coisas que você precisa tirar da frente esse preconceito que você tem. Às vezes de olhar e falar, imagina, não vou sobreviver sem comer pão de jeito nenhum. Meio pão? Meio pão. Pra comer meio pão, não como nenhum. Então, vou comer um e deixa esse ovo pra lá. Comer ovo de manhã? Né? Não é assim que muita gente fala? Só que é o que eu tô falando pra você. Você nunca vai saber que isso vai te fazer bem até o momento de você fazer. De você colocar em prática. E o que é colocar em prática e tentar? Não é fazer um dia e falar que não funciona. É pelo menos uma semana pra você testar. Mesmo que você ache que isso não vai dar certo, que é balela o que eu tô falando,
que isso não existe, né? Eu já falei que você não precisa acreditar em mim, é acreditar na sua biologia, no seu corpo, no seu físico. Mas mesmo que você não acredite em nada disso, faz por uma semana e me conta o que aconteceu. Uma semaninha não mata ninguém. Uma semaninha comendo metade de um pão ou então nada de pão. É só para você observar como o seu corpo é capaz de fazer isso. E como eu falei no começo, você não sentir fome num processo de emagrecimento é a maravilha da vida, é a coisa mais importante que tem, porque ninguém aguenta ficar sentindo fome. Ninguém aguenta, eu não aguento. Não aguento ficar sentindo fome. Então, eu consegui regular essa minha alimentação, que chegava, no começo eu ficava assim, ué, mas eu fiquei todo esse tempo sem comer, vou sentir fome agora? Você fica achando que tem alguma coisa errada, que o errado é isso. Então, o errado já tá, você tá fazendo o errado há muito tempo, e de tanto você fazer por muito tempo, você tá achando que aquele que é o certo. E aí, quando você vê isso, você fala, gente, mas como assim? Eu não tô sentindo fome. E isso é totalmente possível de acontecer com o seu corpo. É igual a lei da gravidade. Eu costumo falar isso também, né, pros pacientes. Não interessa se você acredita na lei da gravidade ou não, ela existe, né? Tanto é que se você for ali pular de um prédio, você vai, né, não vai testar para ver se vai dar certo. A mesma coisa funciona com a combinação, o tipo de nutriente que você dá para o seu organismo. Ele funciona de certa forma. Ele foi feito para funcionar de certa forma. A gente que foi lá e estragou tudo, colocando um monte de coisa que não era pra estar ali, um monte de combustível fake ali. Sabe combustível adulterado que a gente põe no carro e dá ruim? É a mesma coisa no nosso corpo, até funciona, mas dá um BO danado depois. Quem já colocou combustível que era adulterado que fala, né? Colocou, sabe o problema que deu, né? Já aconteceu isso comigo. E o carro parar no meio da rua. Porque você tá dando pro seu corpo um combustível para ele que não é o normal dele. Que apesar dele funcionar com esse combustível, não é o melhor para ele. Quando você muda e dá o certo, o carro vai que vai, né? Na velocidade, se você colocar o combustível certo no seu carro, ele vai funcionar perfeitamente. Você vai fazer uma manutenção ali muito poucas vezes, né? Digamos assim, fazendo essa analogia com o carro. Não vai ficar quebrando toda hora o carro na hora que você tá andando. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, para fazer isso, você precisa pensar, tirar um pouco da sua cabeça o não gosto, o não quero, né? Não gosto disso, não gosto de comer ovo de manhã, não gosto de comer, sei lá, abacate, né? Não gosto de comer coco, que são frutas ótimas para te dar saciedade. Não quero fazer isso. Não preciso disso, eu vivi a vida inteira fazendo assim. Só que aí é que eu pego vocês, né? Vocês passaram a vida inteira e estão até hoje fazendo a mesma coisa e não estão tendo resultado. Então significa que aquilo que não funciona, né? Porque se funcionasse, você não estaria nem assistindo aqui. Se você que gosta de comer pão e não abrir mão de nada. Principalmente quem come várias vezes ao dia. Então, o problema não tá no meio pão que você come de manhã. Não tá no pão que você come uma vez, 2 vezes por semana. Tá nos 2 pães que você come de manhã, mais o pão que você come no cafezinho da tarde, mais o pão com sei lá o que, mortadela que você come à noite. Soma isso com todos os outros seus hábitos e aí você vai ter o resultado que você tem hoje. Essa é a diferença. E aí quando eu falo, né, você acha que eu nunca como pão? Eu como menos porque, né, já falei que eu sinto azia. Mas outras coisas aí, doce, como eu sempre falo aqui, eu adoro doce, mas não fico comendo todo dia, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Não é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu preciso. É sempre sobre o que eu preciso e sobre qual é o meu objetivo. Então, pensando no objetivo de emagrecimento, que saciar a sua fome e ter mais saciedade, né? Passar muito tempo do seu dia sem comer, né? Sem precisar comer, não é o sem comer de ficar morrendo de fome e se torturando. É o sem comer que você não percebe que você quer comer. Essa é a diferença. Essa tá a diferença de você começar um processo de emagrecimento visando reduzir as calorias, né? Do que você começar ao inverso. Você começa mudando o tipo do alimento e aí você reduz as calorias.
Então, quando a pessoa te fala assim, ó, tudo bem comer pão, desde que você tenha no seu dia a quantidade de calorias, tá tudo certo. Não acreditem nisso. Porque quando a pessoa fala isso pra você, ela não te explica todo o resto. Porque quando você vê isso, qual que é o contexto do negócio? Olha, você pode comer 5 pães por dia. Se você bater as calorias, tá tudo certo. E não tá tudo certo. Porque eu acabei de falar que você tá dando um combustível pro seu corpo que não vai fazer ele queimar gordura, só armazenar. Então, comecem a pensar em como coisas diferentes, né? Você se expor a esse estímulo pode fazer você ter resultados muito melhores. É a mesma coisa, pensa no seguinte, como esse preconceito atrapalha, né? Vamos pensar que você vê alguém, sabe aquela pessoa que você vê que fala, todo mundo fala mal da pessoa? Ah, aquela menina ali, ó, aquela menina não presta não gosto dela não gosto do jeito dela, que ela é uma falsa, não gosto, ela, não vou com a cara dela. E aí você fica com ranço da pessoa só de ouvir outra pessoa falar, sem nem conhecer a pessoa. Sabe aquele ranço que você pega por osmose, né? Porque você nem conversou com a pessoa e você já tá com aquela imagem porque todo mundo tá falando a mesma coisa dessa pessoa. Só que aí, chega um certo dia que você tem a oportunidade de conversar com ela e você vê que não é nada disso que estavam falando, não é nada disso que estavam pensando, que a menina é super legal, tem lá seus defeitos como todo mundo tem, mas é uma pessoa super legal. E aí você ficou com esse preconceito de conhecer a pessoa, passou todo esse tempo porque você deu ouvidos ao que os outros estão falando. Na alimentação, fazendo essa analogia, é a mesma coisa. Quando a gente fala de emagrecimento, existem coisas que nem todo mundo faz, aliás, que a minoria faz, e que levam elas para um lugar muito mais longe. E que tá todo mundo falando que aquilo ali não presta fazer. Não presta fazer porque não dá certo. Um exemplo disso é o jejum. Ah, isso não presta fazer, não dá certo, é loucura fazer, nem sabe do que se trata, nunca nem parou para estudar isso. Ah, reduzir carboidrato? Não, isso aí não pode não, porque isso aí você vai morrer se você fizer isso, porque carboidrato é a principal energia. E aí você fica absorvendo todas essas coisas que te falam, que é o senso comum te falando, sem parar e analisar realmente o que é verdade. E eu tô aqui para te explicar isso, porque nem todo mundo tem essa obrigação e na verdade não tem esse acesso tão fácil de saber realmente como que funcionam as coisas. E é o que eu tô falando, não precisa acreditar no seu metabolismo, ele tá aí. Você não precisa acreditar no seu estômago, ele tá aí. Você não precisa acreditar no seu cérebro, ele tá aí. Se você acreditando nele ou não, ele tá aí. Os seus hormônios é a mesma coisa. Você não precisa acreditar que seus hormônios existem. Eles estão aí, estão funcionando. E para alimentação de um emagrecimento definitivo, é justamente nisso que você tem que pensar. Tudo que a gente come tem um impacto no nosso funcionamento hormonal. Alguns hormônios vão funcionar para que a gente tenha mais fome, outros menos fome, uns para queimar gordura, outros para armazenar gordura. Isso funciona no nosso corpo, independente se você acredita ou não, tá funcionando. E se você não sabe disso, você fica absorvendo todas essas informações. Não tem como você lutar contra uma coisa que é seu, é o seu metabolismo, o seu fisiológico é assim. Quando você não tem o conhecimento, você acha que o que estão falando é verdade. Então, a coisa mais próxima que você pode fazer disso é realmente fazer o que eu falei, testar. Você não acredita que isso é possível, vai lá e testa, faz uma semana, não precisa fazer a vida toda. Fala, é só uma semana, 7 dias, passa rapidinho, não vou morrer por causa disso não. Vou colocar ali uma proteína, um ovo ali no meu café da manhã. Difícil ter gente que não gosta de ovo, né? A pessoa pode até não gostar, não gosta de ovo, sei lá, frito, não gosta de ovo cozido, mas às vezes misturar com outra coisa, fazer uma crepioca, né, que é uma oportunidade legal de você fazer, uma possibilidade legal de você fazer, porque aí vai só um pouquinho da farinha de tapioca e ovo, que vai mudar totalmente a composição da sua dieta, da sua alimentação. Então, isso aqui que eu tô falando hoje, eu tô só dando uma pincelada, preparando vocês lá para a maratona do emagrecimento,
né? Que vai acontecer 12, 14 e 16, porque lá vai ter uma aula, se eu não me engano, é exatamente a primeira aula, explicando tintim por tintim de como isso acontece, como o seu corpo funciona para emagrecer, qual combustível você tem que dar, qual combinação você tem que fazer, como você vai sentir menos fome. Por isso que eu tô falando, isso é valioso para vocês. Quem não entrou, se inscreve e tem que participar da comunidade, gente. Não é só se inscrever. Lá na comunidade, na semana do evento, vai ter desafio para vocês. E um desses desafios vai ser vocês fazerem a refeição depois da primeira aula, de acordo com o que vocês viram lá. E aí vocês vão começar a testar. Começar a entender o que eu tô falando, vai começar a fazer sentido. O ser humano é assim, a gente só consegue fazer uma coisa realmente, de fato, assim, sem falhar, quando a gente entende o que a gente tá fazendo. Quando faz sentido. Então, provavelmente, quando você ouviu aí várias coisas sobre, comer pão pode, ou comer pão pode, ou em jejum pode, ou jejum... Você só ouve vozes assim, só que se não faz sentido pra você, você não dá seguimento para aquilo. Então, o que eu tô fazendo aqui, nesses dias de aquecimento, né, nesses dias de esquenta da maratona e nos dias da maratona, é realmente fazer com que faça sentido para você. O nosso cérebro funciona assim, quando faz sentido, quando a gente entende o que a gente tá fazendo, é mais fácil de fazer. A gente não fica no ar fazendo coisas que os outros tá falando sem nem você saber por quê, atirando para todo lado. A intenção é essa, é explicar para vocês como o seu corpo funciona, o que você tem que fazer, a combinação que você tem que fazer, que isso vai dar, a consequência disso vai ser o seu emagrecimento com toda certeza. Emagrecimento definitivo, para não voltar a engordar mais. Que a Patrícia falou. Tem dia que eu como cuscuz com ovo. O que você acha dessa combinação? O cuscuz, ele entra na mesma composição do pão, tá? Porque é carboidrato, é farinha de milho. Então, teria que ser uma quantidade menor. Sempre a proporção vai ser mais proteína, menos carboidrato. Então, se você coloca também um pratão de cuscuz, não vai adiantar, tá? Mas se você coloca um ovo para uma pequena quantidade de cuscuz, também é uma boa combinação. Tá? Se você não quiser deixar de comer o carboidrato de manhã. Mas sempre vocês entenderem que a proporção da proteína é sempre maior. E é isso que vocês vão entender lá na maratona também. Não só essa combinação, como outras que eu vou falar para vocês lá que vocês podem fazer. Isso no dia inteiro de vocês. Então, saber para onde você tá indo, por que você tá fazendo, vai te ajudar a seguir nesse processo. Porque você pensa, isso aqui é funcionamento do meu corpo, não tem como dar ruim, não tem como errar fazendo isso. Se não tem como errar fazendo isso, eu vou fazer. Eu só preciso passar por essa fase de adaptação, atravessar essa ponte, né? Que existe uma ponte. Sempre falo. Tem lá o que você quer tá aqui, o que você quer tá aqui, e você tá aqui tentando atravessar essa ponte. Só que aqui, nesse caminho, né? Existe uma dificuldade de passar, às vezes. Que é só aquele caminho. É só aquela semana, são só aqueles 10 dias primeiros que às vezes você vai ter que fazer e você vai falar, putz, será que é isso mesmo? Ah, não, vou voltar, porque você vai fazer 3 dias, eu falar, vou voltar porque eu tava fazendo, então tava sofrendo desse jeito. E não é que você tá sofrendo, o seu corpo tá sofrendo adaptações de coisas que você fez durante muitos anos. E que não é porque você fez durante muitos anos que tá certo. Você pode fazer muitas coisas durante muitos anos e tá fazendo totalmente errado. Olha lá, Patrícia. Panqueca de aveia com ovo e banana e canela. Panqueca de aveia, ovo, olha lá, olha o que tá falando. Aveia, carboidrato e banana também, tá? Então, aqui já entram 2 tipos de carboidrato na mesma refeição. Não aconselharia fazer essa combinação. Para esse horário da manhã, que você sente mais fome, não aconselharia não, tá? Sempre você pensar na proporção, porque uma banana já seria uma quantidade, já assim, o limite do carboidrato nesse horário. Aí você põe mais aveia, entendeu? Não sei manter, a Paula. A gente só consegue manter quando a gente insiste na mesma linha ali durante um tempo, tá? Existe
um tempo de adaptação mesmo. Eu não sei exatamente sobre o que você está falando, mas para manter o emagrecimento, você precisa seguir uma linha ali de combinação de alimentos durante um tempo para o seu corpo entender que é aquele combustível que você está dando para ele. É assim que você reprograma seu metabolismo, para ele funcionar da forma certa mesmo. Patrícia, a panqueca é muito carbo? A panqueca depende, panqueca de quê? De farinha de trigo. Se for de farinha de trigo, não é uma opção muito boa para pôr de manhã também. Tá? Se você for fazer, sempre pensar na proporção. Vai fazer uma panquequinha, e eu nem aconselho ficar usando muito farinha de trigo, tá? Nesse caso, se você fosse fazer uma panqueca de aveia, seria até melhor, tá? No caso aqui que a Patrícia falou, panqueca de aveia com ovo e banana, seria melhor fazer só ela com aveia e o ovo, né? E rechear com queijo, alguma coisa assim. E deixar a banana para um outro horário. Só proteína de manhã dá saciedade por mais tempo? Com toda a certeza do mundo, não tenha dúvidas disso, tá? Não sou eu, como eu falei, não sou eu que tô falando, não precisa acreditar em mim, não. Pode acreditar no seu metabolismo mesmo. Sabe por quê? O combustível que você dá pra ele faz total diferença. Então, se você consumir só proteína, por que dá mais saciedade? Vamos lá, vamos explicar isso direitinho pra você. Quando você consome proteína, primeiro que no seu estômago, a digestão, ela demora mais tempo para acontecer. Então, até aquele alimento ser digerido, demora mais, tá? Diferente do carboidrato. O carboidrato é uma energia rápida. Então, bateu ali, vai ser digerido rápido. E existe uma outra coisa que acontece no seu estômago também que explica muito bem isso. Existe um hormônio chamado grelina, por isso que eu tô falando que os hormônios são a chave de toda essa máquina aí do seu corpo para o emagrecimento. Existe um hormônio chamado grelina. Quando você esvazia o seu estômago, esse hormônio é liberado. E o hormônio grelina nada mais é do que o hormônio da fome. Quando esse hormônio é disparado, é o momento que você sente fome. Você sente, poxa, tô com fome agora, vou comer. Como o carboidrato ele é digerido mais rápido, essa comida vai sair mais rápido do seu estômago, certo? Toda vez que o seu estômago esvazia, a grelina é liberada, que é o hormônio da fome. Se o seu estômago esvazia mais vezes durante o dia, mais vezes esse hormônio vai ser liberado. Então é por isso que o tipo do alimento ele tem total interferência na fome. Se eu acabei de falar que a proteína demora mais para ser digerida e demora mais para sair do estômago, menos vezes esse hormônio da fome vai ser disparado. Então, você vai sentir menos fome, sim. É só você pensar, sempre dou esse exemplo. No dia que você vai no churrasco e você comeu bastante carne, você fica com aquela sensação que parece que você vai passar 3 dias sem comer, porque você não aguenta, né? Que dá aquela sensação de estufamento mesmo. A mesma coisa acontece, só que você fica muitas horas ali. Muitas vezes você vai num churrasco no horário do almoço, você fica o dia inteiro sem comer, você não come mais nada. Agora pensa, quando chega o domingo, você come aquele pratão de macarronada, você se sente cheio, né? Aquele estufamento que também dá a farinha, né? Mas dali, no máximo 3, 4 horas, você já tá com fome de novo. É ou não é verdade? Conta aqui pra mim, se não acontece isso com vocês. Isso é fisiológico, por causa disso que eu acabei de falar. A digestão é mais rápida. Além disso, quando você consome mais proteína, no seu processo de digestão, parte da digestão acontece ali e a absorção no intestino também, liberado um hormônio que faz a comunicação com o seu cérebro avisando de saciedade. Então, você tem a sensação de saciedade a partir também da digestão de proteína e de gordura. A gordura também você acaba acontecendo isso. E no churrasco é bastante isso, né? A combinação da gordura com a própria proteína. Você fica que você não se aguenta, você só come aquela hora e acabou. Então, começa a observar, como eu falei, se você não estiver acreditando no que eu tô falando, é muito simples, é só você testar. Faz por uma semana, come 2 ovos de manhã. 2 ovos de manhã.
durante uma semana com café, não sei o que você toma de manhã. Mas faz isso por uma semana e testa. Você vai ver que muitas vezes, se você faz um lanche da manhã entre café e almoço, você não vai fazer mais. Você vai se sentir meio empapuçado. E aí vem aquela questão que eu falei no começo, de que será que então caloria é tudo caloria? Se falou pra você, tudo bem você comer pão desde que você esteja dentro das suas quantidades de calorias por dia, não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Se você pegar um ovo, eu não sei... Bom, um pãozinho tem aí em média 150 calorias, se eu não me engano, tá? Se você pegar, acho que 2 ovos, você vai ter quase 200 calorias. Provavelmente isso, tá? Tô chutando assim, mas é perto disso. Então, muito próximo, às vezes até um pouco mais do ovo, porque tem mais gordura. E a gordura ela é mais calórica do que o carboidrato. Mas a função, o jeito como vai agir no seu metabolismo, os hormônios que vão ser disparados, que eu acabei de falar, a forma como vai acontecer a digestão, a forma como vai liberar hormônios de saciedade, é totalmente diferente. Mesmo sendo o pão, um pãozinho, né? Uma quantidade calórica menor. Então não é só isso. Não é só isso. Eu não acreditem nisso, de que, tudo bem comer o pão, come quantos pães você quiser no dia, bater suas calorias do dia, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Você pode até emagrecer no começo, porque realmente, né, você vai ter menos calorias ali do que você gasta. Mas por que não se sustenta esse emagrecimento? Você vai sentir fome o dia todo, né? Vai acordar com muita fome, principalmente. Vai fazer mais refeições no dia, só que chega uma hora que você não consegue manter mais. E aí você vai extrapolar o tanto de calorias que você come, porque você não vai se aguentar mais. E aí vem tudo de uma vez. Então a melhor coisa a se fazer é, ou você realmente passa por um outro nível, assim, totalmente falando, tô realmente decidida. Pra mim comer pão é só uma questão de costume mesmo, eu não sou apaixonada pelo pão, não vou morrer se eu deixar de comer pão. E passa pra esse nível já de testar sem o pão de manhã, ou você diminui bem essa quantidade, pelo menos durante todo o seu dia, né? Faz isso de incluir a proteína mais consistente nesse café da manhã, que você vai sentir, gente. Não sou eu que tô falando isso. Quem não consegue perceber isso é porque nunca tentou de verdade. O tentar não é um dia, tá? Não é 2 dias, não são 3 dias. É pelo menos, no mínimo, uma semana. Pra o seu corpo entender. Porque pensa, você passou tanto tempo da sua vida fazendo de um jeito, que não vai ser no primeiro dia que ele vai falar, legal, é assim que funciona. Não é assim não. Precisa ter paciência. Patrícia, se for pensar nos nutrientes, pão não tem nada. Exatamente, é o que eu falo assim, ó. Meu Deus, eu morro de amores pelo pão, eu não vou viver sem pão na minha vida. Meu Deus do céu, eu preciso comer pão. Tá bom, vamos diminuir esse pão? Beleza. Só que você precisa. Se você perguntar assim pra mim, Ana, preciso comer pão para viver? Não precisa comer pão para viver. Senão todo mundo morreria nos outros países, porque tem países que não existe isso, tá? Agora, se realmente for uma coisa muito importante pra você, muito sentimental pra você, meu Deus, eu sento com a minha família ali, eu preciso comer o meu pão. Pelo menos muda essa qualidade, inclui uma proteína ali. Não fica comendo durante todo o seu dia, come só de manhã, se for o caso. Mas tem que diminuir isso no dia inteiro. Porque realmente não tem nutriente, é só farinha. Farinha, vai ovo, farinha, fermento, sei lá, leite, né? Mas não tem micronutriente ali, não tem. Se você for comparar com o ovo, que o ovo é o segundo alimento mais nutritivo do mundo. Só perde pro leite materno. Pra vocês terem uma ideia. Então, quem não gosta de ovo, não come ovo, tá perdendo bastante coisa. Paula, sou assim com doce. Eu também, viu? Eu sou a formiguinha, mas eu tenho que ralar pra poder me manter assim longe. Aí entra aquelas alternativas que eu sempre falo, né? Não vou ficar deixando... Vou dormir com o inimigo na minha casa. Não vou manter o inimigo na minha casa. Então, com o tempo eu aprendi a regular isso. Então,
Mas não deixa de ser uma questão pra mim. E isso é o que eu sempre falo, as pessoas são diferentes. Cada um vai ter a sua coisa ali que é a pegada mesmo e que vai ser mais difícil, né? Fazer logo de cara. Mas algumas mudanças, pelo menos pensar diferente, pelo menos se dar essa... É o que eu falo, primeiro, pelo menos você se dá essa oportunidade de fazer o diferente. Porque tem gente que não pode nem ouvir falar de diminuir pão, que pra mim... já quer sumir, entendeu? Assim, essa nutricionista aí pra mim não serve. Só que nem se dá a oportunidade de testar, não dá a oportunidade de fazer e realmente ver se aquilo funciona. E o que eu falei, você tentar não é fazer um dia. Você precisa dar um tempo para o seu metabolismo entender o que tá acontecendo. Senão você vai continuar fazendo o mesmo que você tá fazendo sempre, a vida toda, e nunca vai dar certo. Se você nunca testar uma coisa nova. Certo, meus amores? Nossa, hoje eu tô descabelada, hein, gente? Hoje eu tô descabelada. Até prendi aqui o cabelo que a situação tá feia. Mas então é isso, gente. Eu vou terminar aqui. Foi muito bom falar com vocês aqui hoje sobre esse assunto. Pessoas quando se fala de emagrecimento, né? O famoso pão que todo mundo fala, que ninguém quer abandonar, que é o xodó da vida, mas que a gente precisa entender realmente como o nosso corpo funciona para fazer as adaptações certas para o nosso metabolismo trabalhar. Não é forçando ele fazer uma coisa que não é dele, é forçando ele fazer uma coisa que era para ele fazer sempre. E a gente que foi modificando isso com o tipo da alimentação que a gente fez errado durante muitos anos. Então, se dar esse benefício da dúvida, de pelo menos dar a oportunidade de tentar outras coisas, vai abrir sua cabeça para que você entenda muitas coisas de como funciona no seu corpo, e aí você vai entender que sim, muitas coisas são possíveis dentro desse processo de emagrecimento, que quando você consegue fazer, você tá no céu. Não sentir fome o dia todo é você tá no céu no processo de emagrecimento. Ninguém quer ficar com fome o tempo inteiro, né? Então, se o seu objetivo é diminuir fome, principalmente de manhã, né? Principalmente do almoço, do café pro almoço, tem que fazer isso, não tem outra alternativa. Senão você vai continuar fazendo o mesmo, tendo o mesmo resultado, tendo a mesma fome absurda que você tem, e sempre vai ser a mesma coisa. Então o recado que eu queria dar para vocês hoje é esse. Quem não se inscreveu ainda na maratona do emagrecimento descomplicado e definitivo, hoje o que eu falei aqui foi muito valioso, eu tenho certeza, para muitas pessoas aqui. Começam a aguçar aí um pouquinho já na cabeça de vocês sobre isso, mas lá isso vai ser de uma forma muito mais completa, exatamente falando das combinações para vocês, não só de refeição no café da manhã, mas de outras coisas que vão mudar a forma como vocês pensam de uma vez por todas sobre emagrecimento e mudar o emagrecimento que você às vezes tentou, não conseguiu, se frustrou, para você ter um emagrecimento definitivo. Então se inscrevam, entre para o grupo, entre para a comunidade, participem da comunidade. Quem já estiver aqui assistindo e estiver lá na comunidade, já deixem suas dúvidas a respeito do que vocês viram aqui hoje, pra gente ir. Vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Enquanto isso acontecer, e chegar lá no dia da maratona, né? A gente tá aquecendo, preparando vocês. Chegar lá, vocês já estão seguindo muitas coisas, muitas até já conseguiu emagrecer, né? Durante esse tempo, faltam 11 dias para chegar lá. Tem um bom tempo, tem várias lives aí já de aquecimento. Já vai estudando, já vai fazendo, que eu quero ver vocês falando lá que conseguiram ter resultados com o que vocês aprenderam aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente se vê de novo, 12h27, na live de esquenta aqui da maratona. Um beijo!